Você já se perguntou por que apenas uma minoria, menos de 1% da população, detém quase toda a riqueza do planeta? Será que essas pessoas são mais inteligentes que você? Será que elas nasceram com um gene especial ou com sorte no DNA? Ou será que elas descobriram algo que ninguém nunca te ensinou na escola, na família ou no seu trabalho? Deixa eu te contar algo que pode parecer chocante, mas é absolutamente verdadeiro. Você foi treinado para ser pobre, e essas pessoas foram treinadas para pensar de forma oposta. A diferença está na mente, e se você quiser mudar sua vida, é lá que tudo começa. Mas antes, quero te fazer um convite. Se você está aqui, é porque algo dentro de você sabe que nasceu para mais. Então, já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque a jornada para sair da média começa com uma decisão simples: não ser como a maioria. Quando eu era jovem, eu vivia quebrado, financeiramente e emocionalmente. Estava cercado por dívidas, desordem e desespero. Tinha abandonado os estudos, trabalhava em subempregos e a única coisa que crescia na minha vida era a frustração. Até que um dia, alguém me entregou um livro, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro virou meu mundo de cabeça para baixo. Não porque tinha fórmulas mágicas, mas porque ele me mostrou que os ricos não eram ricos por acaso. Eles tinham um modo de pensar diferente, e aquele modo de pensar podia ser aprendido. Foi ali que comecei a entender. A riqueza é construída na mente, antes de aparecer na conta. Você pode estar se perguntando, mas Bob, como eu faço isso? Como mudo minha mente se vivi a vida inteira lutando, sobrevivendo, sem nunca ver o dinheiro sobrar? A resposta é: você precisa reprogramar sua mente. Você precisa tirar o lixo mental que te colocaram desde que você era criança. Frases como: dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Rico não vai para o céu. Melhor um passarinho na mão. Essas frases são vírus mentais e elas estão rodando no seu cérebro até hoje, sem que você perceba. O que os milionários fazem de diferente? Eles pensam assim: como posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim hoje? Quais ativos vão me gerar renda mesmo quando eu estiver dormindo? Com quem eu preciso me conectar para dar o próximo salto? Enquanto isso, a maioria pensa: como eu vou pagar esse boleto? Será que vai sobrar algo esse mês? Será que vão me mandar embora? A pergunta define o destino. Você está fazendo as perguntas certas? Um homem me disse certa vez: Bob, eu trabalho 14 horas por dia, sou um guerreiro. E eu disse a ele com carinho, mas com firmeza: trabalho duro não é o caminho da liberdade, é o caminho da exaustão. Se trabalho duro fosse a resposta, os operários seriam milionários. Mas o que muda o jogo é o nível de consciência. O 1% não vende horas. Eles constroem sistemas, investem em ativos, desenvolvem habilidades, criam soluções. Eles entendem uma verdade simples: se você parar de trabalhar e sua renda parar também, você está na armadilha. Agora escute isso com atenção. Você nunca vai ultrapassar o nível da sua autoimagem. Se você se vê como alguém que só paga contas e sobrevive, você vai continuar nesse ciclo, mesmo que ganhe mais, mesmo que mude de emprego. O problema não está do lado de fora, está no reflexo que você tem de si mesmo. Por isso, antes de enriquecer no bolso, você precisa enriquecer na identidade. Você precisa se ver como alguém que merece riqueza, como alguém capaz de prosperar, de influenciar, de multiplicar. Se não fizer isso, vai sabotar cada oportunidade que aparecer. Deixe-me te contar algo que aprendi com meu mentor. A mente é como um jardim. Se você não plantar flores, o mato cresce sozinho. Se você não alimenta sua mente com prosperidade, a escassez toma conta. Quantas vezes por dia você pensa em crescer?
Quantas pessoas você ouve que te inspiram? Quantos minutos você investe em aprender com quem já chegou onde você quer chegar? Se a resposta for pouco, então pare tudo. Você está alimentando a pobreza e ela é insaciável. O segredo do 1% não está só nos negócios, está na forma de enxergar o mundo. Eles entendem que o tempo é o ativo mais precioso. O fracasso é parte do progresso. O medo é um sinal de que algo importante está por vir. O dinheiro é apenas energia concentrada e ele vai para onde existe clareza e ação. Você quer fazer parte do 1%? Então comece agora. Anote isso. 1. Clareza. 2. Mentalidade. 3. Ação disciplinada. 4. Repetição. Esses são os pilares. Sem clareza, você anda em círculos. Sem mentalidade, você se sabota. Sem ação, você paralisa. Sem repetição, você esquece. Você não precisa de mais informação. Você precisa de transformação. E ela começa decidindo agora que não vai mais aceitar viver no piloto automático. Chega de sobreviver. Chega de repetir padrões familiares. Chega de esperar a aprovação dos outros para prosperar. A decisão é sua. Sempre foi. Agora eu quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você já viu alguém ganhar na loteria e perder tudo em poucos anos? Ou então aquele atleta, artista ou influenciador que teve um pico de sucesso, mas depois voltou para o zero? Isso acontece porque a mente daquela pessoa ainda estava no nível anterior. O dinheiro chegou, mas a mentalidade não estava pronta. E tudo que não tem base, desmorona. É por isso que eu insisto, você não precisa correr atrás do dinheiro. Você precisa se tornar a pessoa que atrai, retém e multiplica o dinheiro. E isso é construído, é mental, é interno. Imagine que sua mente é como um copo. Se o copo é pequeno, você pode derramar milhões de litros ao redor. E ainda assim, ele só vai conter o que cabe ali dentro. O dinheiro, as oportunidades, as ideias, tudo isso já existe no mundo. Mas o que você vai reter depende do tamanho do seu copo mental. Você tem treinado sua capacidade de receber? Porque a maioria não está preparada para ter sucesso. Se o sucesso viesse agora, você saberia o que fazer com ele? Você saberia como sustentar uma vida próspera sem se sabotar? Essas perguntas precisam ser feitas. Outro ponto essencial: ambiente. Você pode estar tentando mudar, mas ainda está cercado de pessoas que só reclamam, que riem dos seus sonhos, que vivem dizendo que isso não é pra gente. Se o seu ambiente atual não te inspira, ele te limita. E se você quer crescer, precisa fazer algo corajoso. Se afastar do que te prende e se aproximar do que te puxa para cima. Eu não estou dizendo para abandonar sua família, seus amigos. Estou dizendo para proteger sua mente como quem protege uma criança. Você não joga uma criança num campo minado. Então não jogue sua mente em um campo de sabotagem emocional todos os dias. Comece por aqui, agora. Pare de seguir pessoas que ostentam e não ensinam. Siga quem te expande, quem te mostra caminhos. Consuma conteúdo que alimente seu propósito. Invista tempo em construir sua nova identidade. Uma frase que mudou minha vida foi: não deseje que seja mais fácil, deseje ser melhor. Durante anos eu desejei que o mundo fosse mais justo. Depois eu entendi. O mundo não muda. Quem muda é você. E quando você muda, tudo muda com você. Você muda suas decisões. Você muda suas companhias. Você muda seus hábitos. Você muda seus resultados. Se você quiser viver como 1%, comece com um hábito simples. Todos os dias, antes de dormir, visualize sua vida ideal como se já estivesse acontecendo. Sinta a emoção da conquista. Imagine os detalhes, os cheiros, os sons. Seu cérebro não distingue o que é real do que é intensamente visualizado. Você quer mudar sua realidade? Então pare de alimentar sua mente com o medo do fracasso e comece a viciá-la na sensação do sucesso.
O 1% não é feito de superdotados. É feito de pessoas comuns com decisões incomuns. Eles decidiram que não iam mais aceitar o normal, que não iam se conformar com a média, que iam pagar o preço da liberdade. Você está disposto a pagar esse preço? Porque ele é alto, sim, vai exigir renúncia, disciplina, paciência, mas o retorno vale cada passo. Você pode estar com medo, e tudo bem, o medo não é sinal para parar, é sinal de que você está indo na direção certa. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com o medo presente, e é isso que o 1% faz todos os dias. Agora, faça esse compromisso com você mesmo. Escreva em um papel: hoje eu decido que minha mente será milionária. Cole esse papel no espelho. Leia todos os dias, porque repetição é mãe da convicção, e convicção é o que constrói uma nova realidade. Agora que você entendeu que tudo começa na mente, eu quero te mostrar por que você ainda se sente travado, mesmo depois de consumir tantos conteúdos, assistir vídeos e até tentar aplicar algumas ideias. A resposta é simples. Você está preso em um sistema invisível, um sistema que foi implantado antes mesmo de você saber falar. Ele é reforçado todos os dias, pela escola, pela mídia, pela cultura e até pelas pessoas que você ama. É um sistema que te ensina a obedecer, não questionar, aceitar a média como destino. Um sistema que disfarça a escravidão como segurança e conformismo como humildade. A maioria das pessoas vive como zumbis modernos. Acordam cansadas, correm o dia inteiro, chegam em casa exaustas e no fim do mês o dinheiro evapora. E então o ciclo recomeça. Mas pare e pense, você nasceu para isso? Você veio ao mundo só para pagar boletos e sobreviver? Não. Você nasceu para viver em plenitude, mas para isso precisa quebrar o script oculto que foi instalado em você. Deixa eu te contar uma verdade brutal. Você foi treinado para ser pobre, treinado para trabalhar por dinheiro, em vez de fazer o dinheiro trabalhar por você. Treinado para buscar estabilidade, não liberdade. E quando alguém tenta sair desse sistema, o próprio sistema reage. Amigos chamam de louco, parentes dizem que isso não é pra gente. E o medo aparece travestido de prudência. Mas escuta, quem quer ser livre precisa romper com esse condicionamento. Você já percebeu que muitos trabalhadores esforçados nunca enriquecem? Eles dão o melhor de si todos os dias. São honestos, comprometidos, leais, mas continuam lutando mês após mês. Isso acontece porque o esforço sem consciência só gera exaustão. Eles estão empurrando uma pedra morro acima, todos os dias, sem perceber que a montanha não é o destino certo. O que o 1% entende e o 99% ignora é que não se trata de quanto você trabalha, se trata de como você pensa antes de agir. Eles não trabalham mais, eles pensam melhor. Eles colocam o cérebro para trabalhar antes de colocar o corpo. Vou te contar uma história real. Um amigo meu, vendedor, ganhava R$ 4.000 por mês. Ele era bom no que fazia, mas estava sempre no limite. Um dia, ele decidiu aplicar um único conceito. Eu vou começar cada dia como se fosse um milionário, não um sobrevivente. Ele mudou a forma de se vestir, de falar, de se apresentar. Mudou a mentalidade antes mesmo de mudar a realidade. 3 meses depois, ele estava faturando R$ 18.000 mensais com os mesmos produtos, mas com uma nova mente. O que mudou? A postura mental. Porque a mente define o valor que você entrega e o valor que você aceita. Se você se vê como pequeno, cobra pouco. Se você se sente inferior, aceita pouco. Se você acredita que não merece, sabota quando começa a dar certo. É por isso que tanta gente chega perto e recua. O sistema interno não foi atualizado. A sua mente tem um sistema operacional, como um computador.
Se o sistema for antigo, lento, cheio de vírus mentais, não adianta instalar novos aplicativos. Você pode ler livros, fazer cursos, ouvir vídeos como esse, mas se não formatar o sistema, o velho padrão volta. É por isso que muitos vivem um ciclo: empolgação, tentativa, medo, autossabotagem, culpa, estagnação. Esse ciclo só se rompe com reprogramação profunda. E tudo começa pela consciência. Você precisa se observar, prestar atenção em como você reage ao dinheiro, anotar as frases que você escutava na infância, perceber como se sente ao ver alguém rico. Esses detalhes revelam a raiz da sua escassez. Quer mudar? Então mude as sementes que você planta na mente, porque tudo o que você vive hoje é fruto de sementes que alguém plantou em você lá atrás. Agora quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já se sabotou no exato momento em que estava prosperando? Fez algo errado, tomou uma decisão impulsiva, brigou com alguém, parou de estudar, desistiu? Isso não foi azar. Isso foi o seu velho eu tentando manter você no conhecido. O cérebro humano odeia o desconhecido. Ele prefere o conhecido ruim do que o novo que liberta. E é por isso que crescer dói. Mas é uma dor que vale a pena. A dor da mudança dura dias. A dor da estagnação dura décadas. Você quer mesmo mudar? Então anote essa frase. O crescimento começa onde termina a desculpa. Toda vez que você diz, não é para mim, não tenho tempo, não tenho cabeça para isso agora, você está reforçando a programação do velho sistema. E o velho sistema quer você pequeno, mas você está aqui. E só de estar aqui já mostra que algo dentro de você grita por liberdade. Então, meu conselho é, não ignore esse chamado. Você não veio ao mundo para ser mais um. Você veio para viver a grandeza que foi colocada dentro de você. Você já percebeu que a maioria das pessoas corre atrás do dinheiro como quem persegue uma borboleta? E quanto mais correm, mais o dinheiro escapa. O 1% não corre atrás. Eles criam um campo fértil e o dinheiro vem. Porque o dinheiro é como um imã. Ele se aproxima de quem tem clareza, estrutura e direção. Você não precisa de mais esforço, precisa de método, e é sobre isso que vamos falar agora. Você já entendeu que riqueza começa na mente. Agora é hora de aprender como materializar isso em ações práticas. O que o 1% faz que você não faz? Eles seguem uma estrutura simples, mas poderosa. Clareza de propósito, visão de longo prazo, fontes múltiplas de renda, riqueza automatizada, blindagem emocional. Vamos destrinchar cada uma delas. Primeiro, clareza de propósito. A maioria das pessoas não tem ideia do que está buscando. Elas apenas querem ganhar mais. Mas ganhar mais sem direção é igual a acelerar sem saber para onde vai. O 1% sabe exatamente o que quer. Eles têm metas escritas, visualizadas, acompanhadas. Sabem quanto querem faturar, quanto querem investir, quanto querem doar. O dinheiro ama objetivos claros. Se você não disser para onde o dinheiro deve ir, ele vai desaparecer. Faça o teste. Pegue um papel e escreva exatamente quanto você quer ganhar por mês. Depois, anote como pretende chegar nesse valor. Se não souber, pare tudo e descubra. Essa clareza simples pode fazer sua mente buscar respostas que antes estavam invisíveis. O cérebro ama resolver problemas, quando você sabe qual problema quer resolver. Segundo, visão de longo prazo. O 1% pensa em décadas. A maioria pensa em semanas. A diferença? Quem pensa no curto prazo compra passivo achando que é ativo. Quem pensa no longo prazo sabe esperar, plantar, construir. O 1% entende que riqueza real não é um pico, é uma curva de crescimento. Eles preferem abrir mão de prazeres imediatos para colher liberdade mais à frente. Eles sabem que todo real que entra pode ser uma semente ou uma distração. Você escolhe.
Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo hoje que vai continuar me beneficiando daqui a 10 anos? Se a resposta for nada, você precisa rever o que está plantando. Terceiro, fontes múltiplas de renda. Você já parou para pensar em quantas fontes de renda você tem? A maioria tem uma: o salário. Se ele para, tudo desmorona. O 1% entende o princípio da diversificação. Eles têm renda ativa, mas constroem renda passiva. Investem em negócios, imóveis, ativos financeiros, infoprodutos, royalties. Criam sistemas que continuam funcionando mesmo quando eles param. Riqueza de verdade é quando você pode parar de trabalhar e sua renda continua chegando. E antes que você pense: mas eu não tenho dinheiro para investir, eu te digo, você tem tempo, energia, foco. E isso é capital. Comece com o que você tem. Aprenda uma habilidade digital. Venda algo. Preste um serviço. Multiplique pouco a pouco. A construção de riqueza não começa com dinheiro. Começa com visão. Quarto, riqueza automatizada. O que diferencia o 1% dos demais não é só o quanto ganham, mas o que fazem com o que ganham. Eles não deixam o dinheiro parado. Eles automatizam hábitos financeiros. Parte do que ganham vai direto para investimentos. Parte vai para reinvestimento em conhecimento. Parte é doada. E isso alimenta o ciclo de abundância. Você pode fazer o mesmo com pouco. Crie o hábito de separar 10% para investir, 5% para doar, 15% para reinvestir em você mesmo, que seja R$10. O valor é simbólico, o hábito é milionário. Riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você constrói com aquilo que recebe. É sobre o que você guarda, multiplica, compartilha. E, acima de tudo, é sobre quem você se torna no processo. Quinto, blindagem emocional. Esse é o ponto menos falado, mas talvez o mais importante. O 1% protege sua energia. Eles sabem que riqueza não combina com caos. Você repetir: eu estou me tornando uma pessoa próspera, eu mereço crescer, estou construindo minha liberdade. O seu cérebro começa a buscar caminhos. A palavra tem poder criador. Não diga o que vê, diga o que você quer ver. Fale sobre riqueza, pense em riqueza, sinta a energia da abundância e você será moldado por isso. Blindam sua mente de notícias negativas, blindam seu tempo de distrações, blindam seus relacionamentos de pessoas tóxicas, blindam sua rotina para manter foco. Porque sem blindagem, o mundo suga tudo de você. Aprenda a dizer não. Aprenda a proteger seu ambiente. Aprenda a silenciar o que não constrói. Sua mente é um templo, e o que entra molda o que sai. Você pode estar se perguntando: mas por onde eu começo? Eu vou te dizer. Comece pelo básico. Escreva sua meta financeira com clareza. Descubra uma forma de gerar renda fora do seu salário. Crie uma rotina simples de organização do seu dinheiro. Pare de seguir perfis que te distraem. Se exponha todos os dias a conteúdos que te elevam. Simples e poderoso. Deixa eu te contar algo que aprendi com um mentor. O sucesso não é uma explosão. É uma sequência silenciosa de ações feitas no escuro. Enquanto os outros estão distraídos, você está plantando. Enquanto os outros reclamam, você está ajustando. Enquanto os outros zombam, você está focado. E um dia, você colhe. E quando colher, lembre-se, não foi sorte, foi intenção, foi método, foi fé. Casos reais. Começando do zero. Deixa eu te contar sobre Daniel, um rapaz que conheci em um evento. Ele era entregador de aplicativo, ganhava o básico e vivia no limite. Mas ele tinha algo poderoso. Ele acreditava que podia mudar. Ele começou a guardar R$10 por semana. Usou isso para comprar um curso simples de marketing digital. Aprendeu a divulgar produtos como afiliado. Trabalhava de dia, estudava à noite.
Passaram-se 6 meses. Ele estava faturando mais com comissões online do que com o trabalho de entrega. O que fez a diferença? Não foi um curso caro. Foi mentalidade, disciplina e consistência. Outro exemplo é o da Camila. Mãe solo, desempregada, cheia de contas. Ela decidiu aprender design no celular, começou a vender artes digitais simples. No primeiro mês, ganhou R$ 300. No segundo, R$ 800. Hoje, tem uma loja digital e vive exclusivamente disso. Começar pequeno não é um problema. O problema é permanecer pequeno porque se recusa a evoluir. Esses exemplos mostram que não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. Seu ambiente financeiro. Vamos falar da sua casa. Como está sua organização financeira? Você sabe quanto entra e quanto sai? Você trata o seu dinheiro como um aliado ou como um inimigo? A maioria trata o dinheiro com desprezo, deixa bagunçado, não organiza, não respeita. E aqui está uma regra espiritual e prática. Tudo que você despreza, você afasta. Tudo que você honra, você atrai. Se você quer que o dinheiro flua, comece a tratar ele com inteligência. Anote seus ganhos e gastos. Separe um valor fixo para investir, mesmo que seja pequeno. Crie metas mensais de prosperidade. Tenha clareza sobre o que quer realizar com o que ganhar. O dinheiro respeita quem tem um plano. Seu ambiente emocional. Agora observe as pessoas ao seu redor. Com quem você anda está te aproximando ou te afastando da riqueza. Você pode até não conseguir mudar seu círculo familiar agora, mas pode blindar sua mente contra vozes que te limitam e pode buscar novos círculos, grupos, livros, vídeos, comunidades, mentores. Aproxime-se de quem já vive o que você quer viver. Ambiente é destino. E o 1% cuida do ambiente como quem cuida de um templo. Mentalidade repetida vira identidade. Se você repetir todo dia, sou pobre, sou limitado, isso não é para mim. O seu cérebro aceita e age para manter isso. Agora, se você já sabe o que quer, já começou a mudar sua forma de pensar. Agora vem a parte onde a maioria desiste, a execução diária. Porque pensar como o 1% é só o primeiro passo. O que realmente muda sua vida é agir como o 1%. E aqui está a verdade crua que ninguém gosta de ouvir. A diferença entre sonhadores e realizadores está na disciplina. Disciplina é a ponte entre a intenção e o resultado, entre a visão e a concretização, entre o eu quero e o eu consegui. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não aplicar diariamente, ela é apenas uma fantasia disfarçada. Quando me perguntam qual é o segredo para alcançar a liberdade financeira, eu digo: rotina, repetição, compromisso com o processo. Não existe milagre, existe consistência. E o 1% entende isso melhor do que ninguém. Eles acordam todos os dias com um plano. Eles têm uma agenda. Eles têm prioridades claras. Enquanto a maioria vive apagando incêndios, o 1% está construindo sua própria cidade. O plano diário do 1%. Você quer saber o que eles fazem de diferente? Eles seguem rotinas sólidas. Eles começam o dia com clareza mental e terminam o dia avaliando o progresso. Anota isso. Esse é o modelo que ensino há décadas. Primeiro, começo com foco nada de celular, nada de distrações. Os primeiros minutos do dia são sagrados. Eles meditam, escrevem metas, agradecem, porque a primeira vitória do dia é mental. Segundo, executam as prioridades primeiro. Eles não deixam o urgente atropelar o importante. Sabem o que deve ser feito e fazem, mesmo sem vontade, porque eles entenderam que vontade é uma criança birrenta e disciplina é o adulto responsável. Terceiro, estudo diário. O 1% lê, estuda, aprende todo santo dia.
Porque a mente precisa ser alimentada com valor, não com distração. Se você quer uma mente milionária, precisa educá-la constantemente. Dinheiro ama quem está sempre crescendo. Quarto, ações com intenção. Eles não fazem por fazer, eles fazem com propósito. Antes de qualquer ação, se perguntam: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Se afasta, é descartado. Se aproxima, é priorizado. Quinto, fechamento do dia com consciência. No fim do dia, o 1% não se joga no sofá e esquece da vida. Eles revisam, ajustam, refletem, celebram as pequenas vitórias e corrigem o que pode ser melhorado. Consciência é o segredo da evolução, a ilusão da motivação. Se você depende da motivação, você nunca será livre, porque a motivação é emocional, mas a disciplina é racional. O 1% não acorda todo dia empolgado. Eles acordam determinados. Eles sabem que não se trata de estar animado, mas de estar comprometido. E compromisso é fazer mesmo quando você não quer. É seguir mesmo quando está cansado. É manter o ritmo quando ninguém está te aplaudindo. Como vencer a autossabotagem? Você pode estar pensando: eu começo bem, mas sempre paro no meio do caminho. Isso tem nome: autossabotagem. E ela nasce quando seu inconsciente ainda não aceitou a nova identidade. Por isso é tão importante repetir diariamente: quem você está se tornando? Por que está fazendo isso? O que vai acontecer se desistir agora? Quer um exercício prático? Todos os dias, antes de dormir, escreva: hoje eu cumpri minha missão? O que posso melhorar amanhã? O que me deixou orgulhoso hoje? Essa simples prática pode reprogramar seu cérebro para agir com consistência. O poder de decidir de novo. Decidir uma vez não basta. Você precisa decidir de novo. Todos os dias, o 1% decide diariamente continuar mesmo cansado, ajustar mesmo depois de errar, se levantar mesmo depois de cair. Disciplina não é rigidez, é constância com flexibilidade, é saber quando adaptar e quando persistir. O erro da comparação. Cuidado com um dos maiores ladrões de energia: comparar sua fase 1 com a fase 7 de alguém. O 1% começou do mesmo lugar. Também tropeçou, falhou, chorou. A diferença? Eles continuaram. A força do microcompromisso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, mas comece todo dia. Essa é a força do microcompromisso. O que parece pequeno hoje se torna gigantesco com o tempo. Quer construir riqueza? Se comprometa em aprender algo novo todo dia, vender ou criar algo toda semana, investir mesmo que seja pouco todo mês, repetir hábitos saudáveis com constância. Esses tijolos constroem castelos. Ambiente também é disciplina. Você quer facilitar sua disciplina? Mude seu ambiente. Mantenha sua mesa limpa. Reduza distrações no celular. Conviva com pessoas que têm metas. Diminua o ruído. Aumente a ordem. Ambiente bagunçado gera mente dispersa. Ambiente claro gera mente direcionada. Não é só sobre vontade, é sobre estrutura. A disciplina que ninguém vê. Existe a disciplina que os outros veem. E existe a disciplina invisível, de controlar um pensamento negativo, de não reagir impulsivamente, de manter a fé quando nada parece funcionar, de dizer não para o velho você. Essas são as que moldam a identidade do novo você. A grande pergunta. No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta: quem você está decidindo se tornar hoje? Não é sobre onde você está agora, é sobre para onde você está indo. O 1% não pensa em onde começou. Eles focam em onde vão chegar e fazem da disciplina a ponte que os leva até lá. Você chegou até aqui, e isso por si só já te coloca na frente de 97% das pessoas. Sabe por quê?
Porque a maioria desliga o vídeo, a maioria quer atalhos, a maioria foge da verdade. Mas você ficou, você ouviu, você refletiu, você encarou a realidade de frente e isso diz muito sobre quem você realmente é. Agora chegou o momento mais importante, o momento da decisão. Tudo o que você aprendeu até aqui é poderoso, mas sem ação continua sendo apenas informação. E o 1% sabe disso. Eles têm uma frase que repetem sempre: nada muda até que eu mude. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Você já tem o suficiente para começar. Você não precisa de mais um livro. Não precisa de mais um curso. Não precisa esperar segunda-feira, o mês que vem ou o ano novo. Você já tem o suficiente. Já tem clareza. Já tem ferramentas. Já tem um plano. O que falta é decidir começar. E essa decisão não vem de fora. Não vem de vídeos, de elogios ou da opinião de outras pessoas. Ela vem de dentro. Vem quando você olha no espelho e diz: eu sou o responsável pela minha nova história. O ponto de virada. Toda história de sucesso tem um ponto de virada. Aquele momento em que o protagonista, diante de tudo, escolhe se levantar, escolhe dizer basta, escolhe parar de repetir padrões, escolhe construir uma nova rota, mesmo que ninguém tenha feito antes. Esse momento pode ser hoje, pode ser agora. Você não precisa de plateia, não precisa de aprovação, não precisa que ninguém entenda. Você só precisa escolher ser o autor da sua própria vida. A diferença entre tentar e comprometer-se. Tentar é leve, tentar é condicional. Tentar tem sempre um pé na porta de saída, mas comprometimento é outra coisa. Comprometimento é fazer até dar certo. É não negociar com a preguiça. É seguir mesmo quando estiver cansado, desanimado ou com medo. É olhar para trás só para ver o quanto você já cresceu. O 1% não tenta. Eles decidem e seguem. E essa é a diferença que muda destinos. O que você ganha quando escolhe prosperar? Você ganha liberdade, você ganha paz, você ganha a capacidade de ajudar sua família, transformar sua realidade, ser exemplo. Você para de sobreviver e começa a viver com intenção. Você troca o medo por propósito, a dúvida por ação, o cansaço por uma causa maior. E a vida responde a isso com oportunidades que antes pareciam invisíveis. Os 3 compromissos finais. Se você quer de fato fazer parte do 1%, comprometa-se com 3 pilares. Mente blindada. Alimente sua cabeça com conteúdo que te fortalece. Bloqueie ruídos. Proteja seu foco. Você não é o que te acontece. Você é o que você repete internamente todos os dias. Corpo em movimento. Cuide da sua energia. Sem energia, você não sustenta disciplina. Seu corpo é o templo onde sua riqueza vai habitar. Durma bem. Alimente-se com consciência. Mexa-se. Espírito conectado. Tenha fé. Se conecte com algo maior que você. Gratidão, propósito, oração. O que funcionar para você. Mas não caminhe sozinho. Riqueza é um caminho espiritual também. Não ignore isso. E se você cair, você vai cair. Todos caem. A diferença está no que você faz depois da queda. O 1% não tem uma vida perfeita. Eles só escolheram não permanecer no chão. Levante rápido, levante melhor. Levante sabendo que cada queda só reforça seu preparo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa ser comprometido o tempo inteiro. A decisão que ninguém pode tomar por você. Eu posso te mostrar os princípios, posso te inspirar, posso te entregar ferramentas, mas só você pode se escolher. E essa é a decisão mais poderosa que você vai tomar na vida. Escolher a si mesmo, não pelo que te disseram, mas pelo que você sente dentro de você agora. Você sabe que nasceu para mais, e esse mais não vem da comparação. Vem da realização do seu potencial completo.
Sobre legado. Agora, pense por um segundo. O que você quer deixar para os seus filhos, sobrinhos, netos? Uma herança de medo, de dívidas, de arrependimento, ou uma herança de coragem, de exemplo, de consciência? A decisão que você tomar hoje não afeta só você. Ela ecoa por gerações. Ela muda o que seus descendentes acreditarão ser possível. Você pode ser a quebra do ciclo. Você pode ser o início de uma linhagem de abundância. Tudo começa com um sim. Sim para crescer. Sim para errar e corrigir. Sim para tentar mais uma vez. Sim para acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Você é o único obstáculo. E também é a única chave. Tudo está em suas mãos. Você não precisa saber todos os próximos passos, só precisa dar o primeiro e confiar que o caminho vai se revelando a cada passo dado. Você pode ter vivido uma vida inteira ouvindo que não era capaz, que dinheiro não era para você, que seria melhor se contentar com pouco, mas eu quero que você saiba agora, com toda a verdade que existe em mim. Isso não precisa ser o seu destino. Você não é o seu passado. Você é a decisão que toma hoje. E essa decisão tem o poder de mudar tudo. Eu sei que o medo existe. Medo de fracassar, medo de parecer bobo, medo de investir tempo e não dar certo. Mas eu vou te dizer uma coisa que aprendi. O medo é mais tolerável do que o arrependimento, porque o medo passa, mas o arrependimento dura. E se existe uma voz dentro de você dizendo, eu nasci para mais, é porque você nasceu mesmo. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você disse, eu consigo. Você está aqui agora, e isso é um recomeço, um novo ciclo. A única coisa que separa você da vida que deseja é uma sequência de decisões e ações que você já pode tomar hoje. E se você acha que é tarde demais, lembre-se, o tempo vai passar de qualquer jeito. A pergunta é, você vai chegar no fim dessa semana, desse mês, desse ano, com a sensação de que agiu? Ou com a mesma frustração de quem sabe o que quer, mas não faz nada? Imagine olhar para trás daqui a 12 meses e ver que você não apenas assistiu esse vídeo, mas que ele foi o marco zero da sua virada. Imagine dizer com orgulho, eu me comprometi e hoje eu colho os frutos. Esse é o seu momento.